Toda criatura tem seu lugar de direito. Frase de Gray Hall, Coruja Cinzenta, um dos primeiros ambientalistas mais famosos do planeta. Poucas pessoas conhecem, naturalmente. Isso não interessa muito, né? Não sei porquê. Mas essa frase pra mim, ela me norteia e me localiza. Meio parecido, né? Por que eu tô falando isso? Eu tô aqui em Juquitiba, um lugar que eu frequento desde criança, como eu já falei em outros vídeos. E eu me sinto muito pleno aqui. Claro que já passei altos perrengues que qualquer dia eu conto pra vocês. Coisas muito incríveis. Muitas sincronicidades, quase morte, todo tipo de coisa. Enfim, e cresci bastante aqui, né? E vejo que tudo que aconteceu comigo é preparação para o que está por vir, coisas boas. E esse lugar eu me sinto pleno, eu realmente me sinto íntegro, né? E eu fico pensando que aparentemente a maior parte das pessoas estão perdidas. Algumas estão equivocadas, achando que porque tem dinheiro, apartamento, casa, isso, aquilo, roupa lavada, conseguiram uma vida estável e de repente se sentem pessoas de sucesso, né? Aquela frase, né? Ah, tal fulano é bem sucedido. Tem muitos já falando sobre isso, né? Mas ainda muitos vão falar. Por quê? Porque é difícil de entender, né? Bem sucedido é isso, é integridade, né? Integridade é fazer o melhor que você pode fazer. Isso por integridade, eu cumprimentar quem tá passando, né? E a quem tá passando cumprimentar você. Integridade tem a ver você inteiro e o lugar inteiro. Então, quando eu ando aqui, tô passando aqui do lado da minha casinha, casa que eu forrei de palha em cima para melhorar o clima, pintei com tinta de terra, né? Hoje eu tô colocando as coisas para tomar um sol. Olha lá, tudo em cima do fusquinha, né? Os cachorros vão latindo, por quê? Porque os cachorros são territorialistas. Todos? Não. Aqueles que têm que guardar uma terra, um território. Aqueles que não têm que guardar terra, território, que são os cachorros que a gente chama de rua, cachorro de rua, vira-lata, não tem isso. Eles são silenciosos, pacíficos. E aí pensa, quantos territórios a gente anda defendendo? Territórios físicos, territórios nessas 11 casas que eu morei, né, em algumas eu tive problemas sérios, né, de pessoas ditas donos da terra, que eu falo que tem um vírus, que é o vírus dos donos da terra. Vírus do aqui é a minha lei, né? E aí eu vejo muito medo nisso tudo, né? Medo, insegurança, porque a pessoa mal deu conta dela própria. São pessoas que normalmente têm uma condição física ruim, não é porque é velho, tem uma condição mental ruim, pessoas às vezes velhas em termos de idade, ou antigas, mas que até hoje continuam com mentalidade de criança. Então eu comecei a fazer um vídeo hoje sobre crianças e vou finalizando aqui, né? O que é ser criança, o que é ser adulto. Para mim ser adulto é ser íntegro, ser criança também. A única diferença é que o adulto ele já tem uma experiência, uma visão de mundo, teoricamente, né, de como as coisas funcionam. O problema é, o que a gente aprendeu de fato que seria bom? Eu assisti um desenho esses dias, sensacional, e que é dos Smurfs, muitas mensagens. E tem uma hora que tá lá o menino de óculos, o cientista, e tudo ele lê em algum lugar, tudo ele sabe, né? E aí quando chega a hora de fazer uma fogueira, ele pega o manual lá do escoteiro, e ele não consegue acender a fogueira. Então uma coisa tão essencial, simples, primordial, que há milênios a gente sabia fazer, hoje essa coisa básica não sabe. Ah, mas Regis, não sabe porque não precisa mais saber. Cara, se você descobrir o quanto é agradável, para quem esqueceu, estar diante de uma fogueira, muito melhor do que estar diante de um fogão, né, com uma chama acesa, uma chama azul, fria, que não tem a menor graça, só é graça o que sai dali, né, comida. Então, se acende a fogueira, ah, mas pô, hoje é fácil acender uma fogueira. Então vem acender comigo, vamos ver. Aí a gente vai ver. É muito básico, mas o básico todo mundo tá esquecendo. Então, pra mim ser adulto é saber onde você quer estar, saber o que você tem que fazer e estar conectado com o ambiente.
Se você tá num lugar e tá distraído, quem tá distraído é criança. Sabe por quê? Porque criança pequena, ela ainda não sabe o que existe. Ela não sabe os cuidados que ela tem que tomar. Os verdadeiros cuidados. E falar pra ela o que ela tem que fazer não adianta nada, tá? Ela vai aprender através da experiência e de olhar seus exemplos. Então a criança, ela precisa que alguém olhe por ela. Alguém que já tenha a visão mais ampla, né? A criança tem um olhar muito pontual, foco. Isso é uma das minhas dificuldades, né? De perder o foco. Mas ao mesmo tempo, não. Eu acho que você conseguir ter foco e ao mesmo tempo conseguir olhar e ouvir com grande angulação, eu acho que isso é ser adulto. Porque, por exemplo, quando eu estava na escola, a professora falava: Regis, sai do mundo da lua. Presta atenção. Cara, eu não tava com o menor interesse pela aula dela. A aula dela era muito chata. Muito chata porque não era nem um pouco lúdica, não era nem um pouco realidade. Não tinha a ver com a realidade, a minha realidade. Mas você vai usar no futuro. Todo mundo sabe que não se usa quase nada, infelizmente. Essa é outra discussão, tá? Não fecha o ouvido por causa disso não, mantém o ouvido aberto, importante. Sempre tem coisa aí pra aproveitar. Mas aí eu via que o mundo da lua que eu estava era muito mais interessante, eu estava focado nele. Então, quando falar o Regis não tem foco, não, eu tenho muito foco. Só que eu tenho foco em outras coisas, que pra, às vezes, algumas pessoas não é o que elas gostariam, né? Isso aí que vocês estão ouvindo, sabe o que é? Não faço a menor ideia, mas é interessante. Eu acho que é um papagaio. Vou deixar vocês ouvindo um pouquinho. Agora os cachorros vão ouvir. Beijo!